Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos falar sobre as graças que Deus entrega para cada um de nós e a forma como nós nos comportamos diante das graças que Deus tem nos dado. É claro que aqueles que recebem as graças de Deus é porque estão andando nos caminhos de Deus, estão obedecendo às regras, estão vivendo aquilo que Deus espera de cada um. Porém, como somos pessoas livres para fazer as nossas escolhas, durante a nossa trajetória, mesmo tendo recebido uma graça, podemos fazer escolhas erradas. Podemos nos direcionar para o caminho do pecado depois de ter recebido uma graça de Deus. E é algo até, de certa forma, muito comum e que a gente vê por aí acontecer com muitas pessoas. As pessoas, depois que conseguem aquilo que querem, acabam abandonando a Deus. Exemplos, nós podemos citar uma infinidade deles. Entre eles, vou dar um exemplo aqui de uma conquista pessoal que a pessoa pode ter na sua vida. Às vezes, a pessoa pede a Deus de todo o seu coração para conquistar um bem material. Vamos supor aqui um carro. A pessoa pede a Deus para conquistar um carro, ora, faz todo tipo de trabalho para poder estar sempre direcionado nos caminhos de Deus e conquistar aquele bem que ele tanto deseja. E é claro que Deus, olhando que a pessoa está nos caminhos retos, está fazendo tudo corretamente, irá preparar todos os caminhos para que possa acontecer na sua vida a graça que ele tanto pede. Acontecerá às vezes de aparecer um bom emprego, aparecer oportunidades para poder adquirir esse bem que ele tanto deseja. E depois que Deus direciona esse bem para a vida da pessoa e ela o conquista, ao manter-se no caminho de Deus, é claro que irá só prosperar cada vez mais. Porém, algumas pessoas decidem sair dos caminhos de Deus, e é o que é citado na nossa primeira leitura de hoje. Apesar de receber as graças, as pessoas têm a liberdade de fazer as suas escolhas e acabam fazendo escolhas erradas para a sua vida. E o povo de Israel acabou trilhando os caminhos do pecado. E nós, da mesma forma, fazemos isso na nossa vida. Às vezes, adquirimos um bem que nós tanto desejamos e ao usá-lo, nós usamos para o pecado. Um exemplo que nós podemos citar dentro desse contexto é, às vezes, você comprar um carro para o seu uso, para a sua família, e você começar a usar para prostituição, para roubos, para crimes, entre tantas outras coisas que a gente sabe que é pecado. E quando a gente faz isso, a gente está desonrando a graça que Deus tem nos dado. Nós deveríamos agradecer a Deus, trabalhar de forma que Deus nos convida a respeitar os mandamentos de Deus com a graça que recebemos, e acabamos não fazendo isso. Acabamos cometendo pecados e fazendo coisas erradas. Outros exemplos, a gente pode citar uma infinidade deles. Às vezes pedimos a Deus um bom relacionamento e Deus nos dá uma pessoa digna para a nossa vida e nós cometemos pecados contra essa graça que Deus nos dá. Deus nos direciona às vezes uma boa pessoa para nos relacionar e fazemos coisas erradas e contrariamos essa pessoa. Às vezes Deus nos dá a graça de ter condições de ter roupas, de ter uma boa alimentação e acabamos comprando às vezes roupas que acabam atraindo a tentação das outras pessoas, levando-nos a atrair o pecado para a nossa vida. E às vezes recebemos condições para poder ter bons alimentos e acabamos gastando com bebidas alcoólicas, com vícios como cigarros e até mesmo drogas que nós conhecemos muito bem. Então, essas graças que Deus dá para a nossa vida, nós temos que honrá-las. Assim como é citado na nossa primeira leitura, Deus nos convida a exatamente isso, a agradecer e usar de forma correta. Porém, nós temos o hábito, em função do pecado que está dentro de nós, de querer usufruir das graças de Deus em forma de pecado. Queremos pegar aquilo que ganhamos de presente de Deus e usar incorretamente. E o pior é que sabemos muito bem que nós só temos a perder. Quando usamos uma graça de Deus para usar como um pecado na nossa vida,
A tendência é só afundarmos cada vez mais no poço e perdermos aquilo que nós conquistamos como graça. Ao invés daquilo multiplicar em nossa vida, nós acabamos regressando para trás, perdendo tudo aquilo que tem e voltando ao zero. E isso quando nós, além de voltar para o zero, voltamos devendo os nossos irmãos e devendo a Deus Pai Todo-Poderoso. Então o convite da nossa primeira leitura de hoje é de respeitarmos as graças que Deus tem colocado na nossa vida. Deus te deu um emprego? Faça o máximo para honrar esse emprego que Deus deu na sua vida. Deus te deu condições para poder colocar alimento na sua casa? Honre esse emprego, honre o alimento que Deus está colocando na sua casa. Agradeça, faça durante as suas refeições o agradecimento do alimento que Deus tem colocado na sua vida. Às vezes coisas simples, às vezes você gostaria de ter uma internet na sua casa e você tem condições de pagar para tê-la. Agradeça a Deus por essa dádiva, por você ter condições de estar assistindo aos nossos vídeos de evangelização na Palavra de Deus. Porque é assim que Deus prosperará cada vez mais na sua vida. É agradecendo por cada grão de coisa que Deus colocar na sua vida. Tudo é graça de Deus, desde que você saiba agradecer, irá multiplicar, irá crescer cada vez mais na sua vida. Mas se você usar como pecado, você irá perder tudo e acabará voltando ao fundo do poço. Todos nós somos pecadores, estamos sujeitos a errar sim, mas reconhecer o erro, imediatamente tente mudar a sua postura, tente fazer as coisas da forma correta, sempre valorizando os mandamentos de Deus, tendo seu coração direcionado ao amor que Deus sempre nos convidou a viver. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Salmo Responsorial. Nosso Salmo Responsorial nos traz o seguinte refrão: em vós está a fonte da vida, ó Senhor. A fonte da vida, como sabemos muito bem, é a vida eterna, é alcançarmos a nossa ressurreição após a nossa morte carnal. E para isso, Deus nos enviou Jesus Cristo, como sabemos muito bem, e temos através de Jesus Cristo, da sua morte, do holocausto que ele foi, a oportunidade de sermos comunicação com Deus. Tendo essa comunicação com Deus, nós podemos conversar com Deus e expor a Deus todos os nossos problemas. É claro que temos que pegar a palavra de Deus, ler, conhecer aquilo que Jesus Cristo nos ensinou para podermos caminhar de acordo com a vontade de Deus e assim nos aproximar dessa comunhão com Deus. Algumas pessoas têm até um pouco de dúvida do que é comunhão com Deus. Comunhão com Deus é como se você fosse parte de Deus, é como se você fosse da família de Deus, fosse filho de Deus. É claro que todos nós somos filhos de Deus, mas existem aqueles que são, como é dito pelo próprio Jesus, que são ovelhas perdidas. É aqueles que fazem parte da família de Deus, mas decidem se sair do caminho de Deus. Decidem não ser mais a imagem e semelhança do nosso Deus. Então, se você quer viver a fonte da vida eterna, que é estar próximo de Deus no paraíso, que é tão divulgado, alcançando assim a vida eterna, você tem basicamente que respeitar os mandamentos de Deus, ser um imitador de Cristo e praticar o amor de Deus. O fato é que às vezes as pessoas esperam a viver a vida eterna nesse momento em que nós estamos vivendo no plano terrestre. Nós nascemos para ser eternos, como sabemos muito bem, não nascemos para morrer. Quando Deus fez Adão e Eva, os criou para que eles pudessem viver eternamente. Porém, como sabemos, o pecado tirou deles esse direito. Mas nós sempre cultivamos em nosso coração essa vontade de sermos eternos, de viver eternamente. E, infelizmente, o pecado tira de nós esse direito. Então a carne morre, porém o espírito prevalece. Aquele que quiser viver eternamente, estar junto com aqueles que ele ama, deve respeitar os mandamentos de Deus e buscar ter uma comunhão através do amor de Deus. É basicamente isso
Não é difícil, porém, em função do pecado que nós adquirimos desde Adão e Eva, nós temos essa dificuldade de obedecermos. E obedecer é viver o amor de Deus. Quem desobedece às leis de Deus é um pecador, porque pecar é desobedecer. Se você não ama a Deus sobre todas as coisas, você está desobedecendo a primeira regra, que é o primeiro mandamento que nós temos. E se você maltrata um irmão seu, faz alguma maldade, fica fazendo fofocas, calúnias, entre tantas outras coisas, você está desobedecendo o segundo mandamento. E um pecador não entra no reino dos céus, não vai viver para a vida eterna. Cristo nos alerta exatamente que aqueles que não estiverem dentro das leis de Deus, que não estiverem obedecendo às leis de Deus, serão arrancados e jogados no fogo do inferno. Infelizmente, perderão a sua vida. A gente não quer isso para as outras pessoas, para as pessoas que a gente gosta, mas é uma escolha muito pessoal. Então você tem que fazer as melhores escolhas para poder ter a chance de se encontrar com aqueles que você ama. Se você não fizer essas opções, infelizmente você perderá a sua vida para sempre. Agora, se você trilhar os caminhos de Deus obedecendo às regras, não sendo um pecador, terá sim a oportunidade de viver a vida eterna, estar junto daqueles que você ama e viver o amor que Deus tanto nos convida a viver no paraíso. No mais, vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje vem nos falar sobre os ensinamentos de Cristo através das parábolas. É claro que nós temos que compreender que Cristo geralmente utilizava-se das parábolas para facilitar o entendimento das pessoas que estavam para receber o conhecimento do reino dos céus. Agora, se Cristo quisesse dizer diretamente àquele povo sobre o reino dos céus, é claro que nós sabemos muito bem que aquele povo não aceitaria a filosofia de Deus, aquilo que Deus trouxe através de Jesus Cristo para nos ensinar. Iriam caçoar de Jesus, zombar dele, rir da cara de Jesus, fazer chacota dele, porque não estavam preparados para receber aquele ensinamento. Sabiam que havia uma profecia da vinda do Messias, mas não aceitariam de forma alguma que o Messias fosse um homem comum como Jesus Cristo. É claro que nós sabemos que ele não era comum, que ele era o Filho de Deus, mas para aquelas pessoas ele era apenas o filho de José e de Maria, um filho de uma família de carpinteiros, e não era praticamente ninguém assim importante como esperavam. Esperavam basicamente que o Messias fosse um homem poderoso, um rei, uma pessoa importantíssima e de grande influência, mas não um homem simples, pobre e humilde. E é o que Cristo vem nos ensinar exatamente através das parábolas que ele sempre trazia para cada um de nós. Que através de palavras simples e humildes poderia levar às pessoas o conhecimento do reino dos céus. Porém, muitos de nós não temos ouvidos e não temos a compreensão sobre o que Cristo queria nos ensinar. As pessoas às vezes preferem ignorar e acreditar somente naquilo que elas julgam ser a verdade. Nós basicamente convivemos com isso, nós percebemos isso até mesmo dentro da nossa igreja. Às vezes as pessoas costumam bater o pé e implicar com certas situações que não tem nada a ver com aquilo que Cristo nos ensinava. Vou dar um exemplo para que vocês possam compreender. Às vezes nós percebemos dentro da nossa igreja pessoas que julgam ser parte de Deus, que trabalham para Deus, mas as suas atitudes e os seus comportamentos não demonstram humildade, não demonstram amor, não demonstram caridade, só demonstram egoísmo, ganância, só coisas ruins. E quando isso acontece, é sinal de que as pessoas não estão compreendendo as parábolas que Cristo nos trouxe. Não só as parábolas, como os sermões das montanhas. Entre tantos outros ensinamentos que Cristo nos ensinou. Um exemplo simples que posso dar sobre o ensinamento que Cristo nos ensinou é sobre
a questão do apedrejamento. Quantas vezes nós ficamos apontando o dedo para pessoas que são pecadoras e julgando elas? Muitas vezes atiramos pedras nas pessoas exatamente porque julgamos que achamos que somos melhores do que ela e que o nosso julgamento é um julgamento sem pecados. Porém, todos nós somos pecadores e temos que compreender que as pessoas, apesar de fazer escolhas erradas, nós temos que respeitá-las, porque isso é amar o próximo, é dar a ele o direito de ser ele mesmo, é dar à pessoa o direito de fazer as suas próprias escolhas. E por isso que Deus é amor, porque Deus nos dá o direito de fazermos as nossas próprias escolhas. Mesmo que você escolha fazer as escolhas erradas, mesmo que você decida viver o caminho dos pecados, e Deus te ama da mesma forma. Porém, Deus impõe regras. E da mesma forma você tem que impor regras na sua vida. As parábolas sempre vêm nos ensinar isso. A pôr regras na nossa vida, a darmos ao outro o direito de ser ele mesmo, a sermos a presença do amor em nossos corações. E é isso que Cristo vem nos ensinar hoje, através da explicação das suas parábolas, do que é as parábolas, da sua palavra. É claro que, primeiramente, você deve buscar conhecimento, deve ler. Se você não entendeu, procure pessoas que tenham conhecimento da palavra para poder te explicar. Mas não faça pré-julgamentos de acordo com aquilo que você acha, mas sim de acordo com aquilo que a palavra de Deus te ensina e através do direcionamento do Espírito Santo, que é muito importante. O direcionamento do Espírito Santo é mais importante do que qualquer ensinamento de homens, porque a nossa palavra diz que aquele que entrega o seu coração a Deus, que aceita receber o Espírito Santo, ele irá compreender cada ensinamento de Cristo. É um dom que a pessoa recebe de Deus, o dom do Espírito Santo da compreensão. Então, busque sempre o Espírito Santo para a sua vida, e para isso você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, buscar o Espírito Santo, ter fé, praticar o amor, entre tantas outras coisas que são voltadas à prática do amor de Deus. No mais, essa é a nossa reflexão do nosso Evangelho de hoje, e nós vamos dar uma passadinha nos comentários do vídeo de ontem. Nós temos aqui hoje o comentário da Márcia Souza, que nos mandou: Amém. Senhor, nos fortalece, agradeço por tudo que vem do Senhor. Venha Espírito Santo sobre nós, eu te recebo e te aceito. Obrigado. Como havia dito no nosso Evangelho de hoje, o Espírito Santo a gente tem que sempre colocar ele à frente, porque é uma chave fundamental para abrir a luz na nossa vida, para compreendermos e enxergarmos quais as necessidades de Deus para a nossa vida e o que nós alcançaremos se nós seguirmos essa luz que é Jesus. A Doreci Nascimento nos mandou: pensamento no meu coração é tudo que mais preciso para ser feliz. Se eu estivesse feliz espiritualmente, a carne não me interessa, pois a carne, quando morre, é consumida pelas bactérias do corpo, e o espírito não morre. Pois preciso muito do meu espírito para ganhar minha salvação. Sem Deus, sou uma agulha perdida num palheiro. Gratidão, Senhor. Tenha um bom dia missionário e todos que fazem parte desse canal de oração. Um abraço para todos. É verdade, se nós notarmos muito bem, o mundo está rodeado de pecados. Então, nós acabamos sendo uma agulha no palheiro em relação a sermos pecadores, porque há tanto pecado por aí que está sendo até difícil encontrar pessoas que querem viver o amor de Deus. Infelizmente, até dentro da nossa igreja, a gente vê a tão falada por Jesus a hipocrisia. As pessoas falarem sobre amarem a Deus, a respeitarem os mandamentos de Deus, mas, infelizmente, não cumprem nada daquilo que são convidados a viver. São pessoas falsas, mesquinhas, mentirosas, entre tantos outros adjetivos ruins que a gente sabe que são de pessoas pecadoras. A gente não está aqui para julgar essas pessoas,
mas está na cara da gente, a gente vê isso e percebe que aquele que é filho de Deus, que realmente serve a Deus, é a minoria, são pouquíssimas pessoas que estão realmente fazendo o correto, fazendo o certo. A Odete Sobral nos mandou: amém. Bom dia, missionário. A paz de Cristo esteja contigo e com todos nós. Que assim seja, Odete Sobral. A Sandra Bispo Rosa nos mandou: bom dia. Que Deus abençoe a nós, livra-nos das tentações e tenha misericórdia de nós com essa pandemia. Amém. Que assim seja, que Deus possa colocar na nossa vida aí alguém que encontre uma vacina, né, para poder nos ajudar nessa situação tão difícil, porque a gente sabe que está trazendo desemprego, uma calamidade pública que a gente não está tendo controle. Fora as brigas entre pessoas que às vezes é sem necessidade. A gente sabe que brigas políticas que acabam só atrapalhando cada vez mais essa questão de organizar a sociedade para que ela viva em paz. A Cláudia Barbosa nos mandou: bom dia, gratidão, amém. Que assim seja, Cláudia Barbosa. A Milena Aparecida nos mandou: amém, gratidão, Senhor. Que assim seja, Milena. Esses foram os comentários do nosso vídeo de hoje. A gente leu aqui agora os comentários às 19h06. No mais, espero que tenham gostado da nossa reflexão de hoje e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.